Um hospital me ligou. Sua filha espera por você há 2 horas, respondi. Não tenho filhos, vivo sozinha. Ameaçaram acionar a polícia por abandono. Corri até o hospital quando cheguei e descobri quem era a menina. Meu mundo parou. Meu nome é Mercedes. Tenho 71 anos e sempre achei que a fase das grandes surpresas da vida tinha ficado para trás. Com essa idade, a gente pensa que já viu de tudo: nascimento, morte, traição, despedidas, recomeços silenciosos. Eu acreditava que meus dias seriam só isso: café coado, novela à noite, uma ligação perdida de alguma vizinha curiosa, uma dor no joelho quando chove. Até aquele telefonema. Era uma terça-feira qualquer. Eu tinha acabado de varrer a cozinha. A chaleira fervia no fogo e a televisão falava sozinha na sala. Minha casa é pequena, organizada demais para quem vive sozinha. Mas é tudo o que eu tenho. Tudo o que eu sempre disse que precisava. O telefone fixo tocou. Quase ninguém liga mais para esse número, pensei. Quando toca, ou é engano, ou é cobrança, ou é gente oferecendo coisas que não pedi. Deixei tocar 2 vezes. Na terceira, algo dentro de mim incomodou. Peguei o aparelho. Alô. A voz do outro lado era jovem, apressada, treinada demais para soar calma. Dona Mercedes? Sim, é ela. Aqui é do Hospital Santa Luzia. A senhora é a mãe da Ana Clara? Eu ri. Não de graça, de espanto. Não, moça, eu não sou mãe de ninguém. Vivo sozinha. Houve uma pausa curta, mas pesada. Dona Mercedes, a senhora tem certeza? A paciente informou esse nome, esse telefone. Ela está aqui há 2 horas, chorando, esperando a senhora. Ela disse que se a senhora não vier, ela não tem mais ninguém. Meu coração bateu mais forte. Moça, acho que vocês se enganaram. Eu não tenho filhos. Nenhum. Nunca tive. A moça respirou fundo. Entendo, mas, pelo protocolo, em caso de menor desacompanhada, registrada como abandonada, precisamos acionar o conselho tutelar e, se for o caso, a polícia. Ela continua dizendo que a senhora é mãe dela e que a senhora prometeu buscá-la. O chão da cozinha pareceu se mover. Polícia, abandono, mãe. Palavras grandes demais para entrar num coração velho de repente. Moça, eu acho que ela deve ter confundido o nome. Eu não sei quem é essa menina. Silêncio de novo. Então a senhora pode vir até aqui para esclarecer? É rapidinho, só para confirmarmos. Mas eu preciso registrar que entrei em contato e informei a senhora. Está no prontuário. Eu senti a respiração pesar. Eu não devia nada a ninguém. Passei a vida inteira repetindo isso. Mas de repente, uma voz anônima me dizia que alguém, em algum lugar, me chamava de mãe. Que direito essa menina tinha de usar esse nome assim, tão fácil? Ainda assim respondi, eu vou. Anotei o endereço, desliguei e fiquei parada no meio da cozinha, com o pano de prato na mão, sem saber se lavava a xícara ou a alma. Minha cabeça fervia mais que a chaleira. Ana Clara, nome comum. Pode ser qualquer menina. Mas por que ela teria dado justamente o meu nome? Meu telefone? Olhei ao redor. Minha casinha silenciosa, minhas plantas bem regadas, as fotografias antigas em porta-retratos vazios de crianças. Eu sempre fui a tia, a madrinha emprestada, a vizinha que ajuda. Nunca mamãe. Meu peito apertou. Guardei o pano, desliguei o fogo do café que já fervia demais. Peguei a bolsa onde sempre levo os mesmos documentos velhos, a mesma carteira gasta, o mesmo batom que quase não uso. Antes de sair, me olhei no espelho do corredor. Uma senhora de cabelo branco preso, olhos cansados, rugas fundas ao redor da boca. Uma mulher que há muito tempo atende só pelo próprio nome. Mercedes. Nada de mãe. Nada de ninguém. Peguei o espelho com a mão e sussurrei. O que essa menina quer com você? Ninguém respondeu. Fechei a porta. O caminho até o hospital parecia outro. As ruas que conheço há décadas, o mercadinho da esquina, a farmácia do seu Raul, a padaria onde todo mundo se cumprimenta, de repente me pareciam cenários de uma vida que talvez não fosse tão minha como eu pensava. Andei devagar, sentindo o peso dos anos nas pernas. Ao mesmo tempo, cada passo parecia apressado por uma urgência que eu não conseguia explicar. Quem era Ana Clara? Por que dizia que era minha filha? Por que me esperava? Uma voz irritada dentro de mim dizia: deve ser engano, você não deve nada. Volta para casa. Outra voz, mais baixa, mais antiga, respondia:
E se não for engano? E se o engano for você? Cheguei ao ponto de ônibus, sentei no banco de metal frio. Segurava a bolsa com força, como se ela pudesse cair, e dentro dela estivesse minha única prova de quem eu era. Não tenho filhos, repeti mentalmente. Nunca tive filhos. Mas, por trás dessa frase, havia outra que eu evitava há décadas. Nunca tive filhos. Depois daquele dia, meu estômago revirou. Afastei essa memória como quem empurra um vulto. Não era hora de abrir essa caixa. O ônibus chegou, lotado de gente que ia e vinha, cada um com uma história, um problema, um segredo. Subi devagar, paguei a passagem, fiquei em pé, segurando no ferro, rezando para que o motorista não freasse tão brusco. Ninguém ali sabia que alguém, num hospital, me chamava de mãe. E eu nem sabia se tinha esse direito. Olhei para uma menina sentada no banco da frente. Tinha uns 12, 13 anos, cabelo preso num rabo de cavalo mal feito, mochila no colo, fone de ouvido. De vez em quando, mexia no celular com os dedos rápidos. Por um segundo, imaginei. E se fosse ela? E se uma delas fosse minha? E se, em algum lugar, eu tivesse perdido mais do que coragem naquele dia? Olhei para minhas mãos enrugadas e senti algo que não sentia há muito: vergonha. Quando o ônibus parou em frente ao Hospital Santa Luzia, meu peito já doía. Desci devagar. O prédio branco, grande, com aquele cheiro de desinfetante e medo. Gente entrando às pressas, gente saindo aliviada, gente chorando no canto. Entrei pela porta principal. O ar frio dos corredores me arrepiou. Me aproximei da recepção. A atendente, jovem, de crachá no peito e olhar cansado, ergueu os olhos. Boa tarde. Nome da acompanhante? Engoli em seco. Sou a Mercedes. Me ligaram. Disseram que uma menina, Ana Clara, me espera. Ela confirmou no sistema. Isso, dona Mercedes. Pediatria, sala de observação 3. Ela está sob nossos cuidados desde as 2 da tarde. Vou chamar alguém para levar a senhora. Ela falava como se eu realmente tivesse alguma coisa com a menina, como se eu tivesse atrasado, como se eu fosse culpada. Eu quis dizer que não tinha nada a ver com isso, que vivo sozinha, que vocês se confundiram. Eu não sou mãe de ninguém. Mas minha boca não abriu. Uma enfermeira apareceu, sorridente por obrigação. Vem comigo, dona Mercedes. Ela repetiu o caminho de sempre, certamente. Para mim, era um labirinto. Andamos por corredores cheios de portas. Uma maca passou correndo. O choro de um bebê ecoou em algum lugar. Uma mulher discutia ao telefone, um homem rezava baixinho encostado na parede. E eu, no meio daquilo tudo, me perguntava: será que Deus vai me cobrar alguma coisa hoje? Paramos diante de uma porta com o número 3 escrito numa plaquinha azul. Aqui, disse a enfermeira. Ela está ali dentro. Segurei a maçaneta. Minha mão suava. Eu tinha medo. Medo de olhar e ver uma estranha. Medo de olhar e não ver uma estranha. Medo de reconhecer alguma coisa que eu passei a vida toda tentando esquecer. A enfermeira bateu de leve. Posso entrar? Sua mãe chegou. Minha mãe. A palavra preencheu o corredor. Uma voz baixa respondeu de lá de dentro. Pode. Quando a enfermeira abriu a porta e eu entrei, observei primeiro o quarto, as paredes brancas, o lençol limpo, o cheiro de soro, a janela entreaberta. Depois, vi a cama. E então eu a vi. Uma menina de uns 15 anos, talvez 16, pele clara, cabelo castanho preso num coque mal feito, olheiras profundas, um arranhão discreto no queixo. Os olhos, grandes, escuros, assustados. Ela me olhou como se estivesse diante de um milagre que poderia sumir a qualquer momento. Eu a olhei como se estivesse diante de um fantasma, porque havia algo ali. Algo no jeito de apertar as mãos, algo no formato do queixo, algo no desenho da sobrancelha, uma memória antiga desperta. Não pode ser, pensei. Não é possível. Ela abriu a boca primeiro. Mãe. A palavra me atravessou inteira. Eu quis dizer que não era, que não existia isso, que houve um engano, mas não consegui. Porque naquele rosto jovem, naquele susto, naquele medo, havia um pedaço meu, e num canto da minha alma, uma porta que eu mantinha trancada há 50 anos se abriu sozinha. Meu mundo parou, não pelo que eu estava vendo, mas pelo que lá no fundo eu já sabia.
Eu já tinha abandonado uma menina muitos anos antes, e a vida estava me trazendo outra, ou a mesma. E eu ainda nem tinha coragem de perguntar o que ela mais queria dizer. Mãe, por que você demorou tanto? O resto eu só conseguia entender depois. Naquele primeiro segundo, diante daquela menina, diante daquele mãe quebrado, eu só consegui sentir uma coisa: a sensação de que minha história, que eu achava que tinha acabado anos atrás, estava apenas começando. E que eu não ia sair daquele hospital sendo a mesma mulher que entrou, nem sozinha. A porta ainda estava aberta quando ouvi a enfermeira se afastar pelo corredor. Ficamos apenas nós duas. Eu, Mercedes, 71 anos, carregando uma vida inteira de silêncios. E ela, aquela menina de 15 ou 16, que me olhava como se tivesse passado a vida esperando exatamente esse momento. Eu não sabia o nome dela até algumas horas antes, mas ela me chamava de mãe com uma certeza que me desmontava. Mãe, palavra bonita para quem merece, dolorida para quem não teve, e quase proibida para quem já teve e perdeu. Ela repetiu, agora mais baixo, mais fundo. Mãe, você demorou. O coração bateu tão forte que senti dor na costela. Meus lábios se mexeram antes de eu saber o que dizer. Eu não sou... Engoli a frase. Ela me parecia cruel demais, cruel para mim, e principalmente para ela. A menina sorriu fraco, como quem já espera a negação. Eu sabia que você ia dizer isso, mas eu sei quem você é. Eu esperei. Aquelas palavras não combinavam com a idade que ela aparentava. Não eram frases de uma adolescente perdida. Pareciam frases de alguém que vinha colecionando coragem há muito tempo. Eu dei 2 passos para dentro do quarto. Senti minhas pernas tremerem. Querida, acho que houve um engano. Eu não te conheço. Ela baixou os olhos. As mãos finas apertaram o lençol. Mas eu conheço você. Eu procurei. Eu achei. Um frio percorreu minhas costas. Procurei. Achei. O que essa menina estava insinuando? Por que usava esse tom? Eu precisava manter o raciocínio. Respirei fundo. Filha, desculpa. A palavra escapou. Filha. Eu não queria usá-la, mas saiu. Eu não entendo por que disseram meu nome, meu telefone. Eu vivo só. Nunca tive. Ela ergueu o rosto na mesma hora, firme, cortante. Você teve. Senti como se ela tivesse me acertado com uma pedra no peito. Aquele "você teve" vinha revestido de dor, de certeza, de abandono. E eu, de repente, não era mais a mulher que entrou naquele hospital. Era a Mercedes de 50 anos atrás, caída no chão daquela sala fria, ouvindo o choro que eu nunca tive coragem de segurar no colo. A menina percebeu meu silêncio, aproveitou-se dele. Eu sei que você me deixou, mas eu não vim aqui para te odiar. Eu vim porque eu precisava, porque eu achei você, porque eu não tenho mais ninguém. Meu estômago revirou, comecei a suar. Como você pode achar que eu sou sua mãe? Minha voz saiu trêmula, mas tentei manter a firmeza. Quem te disse isso? Quem colocou esse nome? Quem te deu meu telefone? Ela respirou fundo. Olhou para a janela como se lembrasse de algo que doía. Eu fugi, de onde eu morava. Da casa que chamavam de abrigo. Eu encontrei documentos antigos, fragmentos, papéis rasgados, e num deles, a menina estendeu a mão. Havia uma folha amarelada, dobrada muitas vezes. Eu reconheci aquele tipo de papel antes mesmo de tocá-lo. Documento de internação antiga. Hospitais usavam exatamente aquele modelo antigamente. Tive vontade de correr, de sair daquele quarto, de nunca encostar naquilo. Ela abriu o papel com cuidado, como se estivesse abrindo um tesouro proibido, e ali, entre borrões, nomes incompletos, carimbos quase apagados, eu vi. O meu nome, Mercedes Almeida dos Santos. Escrito na linha, responsável pela menor. Meu mundo girou. Isso é impossível. Mas a minha voz não tinha convicção. Ela continuou. Eu passei meses procurando. Passei noites tentando entender. Ninguém queria me dizer nada. Diziam que minha mãe tinha me deixado no hospital e sumido, e que ninguém sabia quem ela era. Mas eu achei isso. E eu vim atrás de você. Eu senti minhas mãos formigarem. O cheiro da sala branca mudou. O teto pareceu mais alto. O ar ficou pesado. Meu passado, que eu sepultei tantas vezes, estava ali, sentado naquela cama. Filha,
A palavra saiu de novo. Meu corpo a dizia antes de mim. Eu não sei se... Ela me interrompeu, com uma pergunta que rasgou tudo dentro de mim. Por que você me deixou? O chão desapareceu. Eu me vi outra vez naquela noite antiga. O corpo jovem, machucado, perdida, sem dinheiro, sem casa, sem apoio de ninguém, com um bebê que eu não sabia como criar. Vi o medo, vi o desespero, vi a vergonha e vi a porta do hospital se fechando atrás de mim enquanto eu fugia. Eu toquei a parede para não cair. A menina continuou falando, voz trêmula, mas firme. Eu não quero uma desculpa bonita. Não quero que você minta. Eu só quero saber se você pensou em mim alguma vez. Se doeu. Se você me quis. Mesmo que por um segundo. Meu coração se partiu. Completamente. Porque a pergunta dela era a mesma que eu me fiz por décadas. Será que ela me odiou? Será que sobreviveu? Será que sabe que eu tentei? Minhas pernas cederam. Apoiei-me na beira da cama. A menina puxou o lençol para o lado para dar espaço. Pela primeira vez, eu vi algo nos olhos dela. Medo de que eu fosse negar. Medo de perder o pouco que tinha encontrado. Eu engoli seco. A garganta queimava. Eu pensei em você todos os dias da minha vida. Ela abriu os olhos, surpresa. Eu te procuraria... A voz falhou, mas eu tive tanto medo, tanta vergonha, e ninguém me dizia onde você estava. Não sabia se estava viva, se estava bem, se me odiava. Eu não sou tão forte quanto pareço. Ela desviou o olhar. Uma lágrima escorreu. Então, você não me esqueceu? Eu toquei a mão dela. Minhas mãos trêmulas sobre as dela, tão pequenas. Nunca. Nunca, minha filha. Nunca. Ela respirou fundo, como se aquele minha filha tivesse tirado um peso do peito dela. E então, com a voz mais baixa, mais delicada, mais sincera que ouvi em toda a minha vida, ela disse: eu achei você. Eu não quero que você me deixe de novo. Você pode ficar? Ficar. Uma palavra simples. Mas para mim era o perdão que eu nunca tive coragem de pedir. Eu senti minhas lágrimas caírem. Eu não vou a lugar nenhum. Agora você não está sozinha. E eu também não. Ela sorriu. Um sorriso tímido, inseguro, mas real. E naquele instante, naquele quarto branco, com cheiro de soro e medo, algo dentro de mim renasceu. Eu, Mercedes, que passei a vida repetindo que não tinha filhos, que não devia nada a ninguém, que vivia só, descobri que meu nome estava errado desde o início. Eu não era só Mercedes. Eu era mãe. E minha filha estava viva. E me queria. E me perdoava sem nem saber de quê. Mas eu sabia que aquela verdade bonita tinha uma sombra por trás. Porque se a vida trouxe essa menina até mim, faltava descobrir uma coisa. De onde ela realmente veio? E por que, depois de tantos anos, apareceu machucada em um hospital dizendo meu nome? Essa resposta seria o começo da dor que eu não esperava enfrentar aos 71 anos. A mão da menina, da minha filha, ainda estava na minha. O quarto parecia menor do que antes, como se as paredes quisessem nos empurrar uma para dentro da outra. Eu conseguia ouvir a respiração dela, rápida, leve, tão parecida com a minha quando eu tinha aquela idade. Ela se chamava Ana Clara, um nome bonito, delicado, mas eu ainda não sabia se fui eu quem escolheu ou se alguém, em algum lugar, inventou esse nome para ela porque não tinha mais nada para lhe dar. O silêncio pesava. Eu tentei sorrir, mas meu rosto tremia. Filha, a palavra ainda me arranhava a boca e, ao mesmo tempo, me aquecia de um jeito estranho. Como você chegou aqui? Por que estava sozinha? O que aconteceu? Ela apertou o lençol, desviou os olhos. Seu corpo inteiro encolheu, como se estivesse se preparando para uma chicotada invisível. Eu conhecia esse gesto. Eu vi esse gesto em muitas meninas ao longo da minha vida. Meninas que se encolhem porque alguém as ensinou a ter medo de existir. Meu coração se partiu mais um pouco. Ana Clara, você está segura agora? Pode me contar. Ela respirou fundo. Os olhos dela tremeram. Eu não posso, murmurou. Senti um arrepio percorrer minha nuca. Não pode. Por quê? Ela mordeu o lábio inferior até quase machucar. Ficou em silêncio por tanto tempo que comecei a ouvir o próprio sangue dentro dos ouvidos. Se eu contar, vão vir atrás de mim. E atrás de você. Meu corpo gelou inteiro. Quem?
A pergunta saiu mais dura do que eu queria. Quem é que pode vir atrás de você, minha filha? Ela sacudiu a cabeça. Eu não posso falar. Eu prometi que nunca ia contar. E eles disseram que eu não posso ter mãe, nem família, nem ninguém. Eu senti o ar sumir do peito. Alguém disse a ela que não podia ter mãe? Alguém ensinou essa menina a viver sem pertencimento, sem carinho, sem origem, como se fosse proibido amar ou ser amada. Apertei suas mãos. Minha filha, quem te disse isso mentiu. Mentiram para você durante anos. Agora eu estou aqui, e ninguém vai tirar você de mim. Ela fechou os olhos. Lágrimas escorreram silenciosas. Não eram lágrimas de sofrimento simples. Eram lágrimas antigas, acumuladas. Eles vão saber que eu vim aqui, ela sussurrou. Eles vão saber que eu te achei. Eles sempre descobrem. Eu tentei controlar a voz. Filha, quem são eles? Me diga pelo menos isso. Mas silêncio, pesado, escuro. Até que, finalmente, ela abriu os olhos e disse uma frase que parecia um corte. Eles disseram que, se eu falasse, eu ia desaparecer. Senti as pernas fraquejarem. Apoiei-me na beira da cama. Desaparecer. Essa palavra não sai da boca de uma adolescente comum. Sai da boca de alguém que viveu vigiado, condicionado, ameaçado. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu precisava mudar a abordagem. Não podia pressioná-la. Não naquele momento. Então respirei fundo e perguntei com mais suavidade. Você fugiu de onde? Da sua casa? De um abrigo? De alguma instituição? Ela mexeu a cabeça devagar, negando tudo e, ao mesmo tempo, nada. Eu fugi. Do lugar onde eles me colocaram. O lugar onde me disseram que você não me quis. Onde disseram que você me jogou fora. Onde disseram que, se eu tentasse achar você, eu ia estragar sua vida. Meu estômago se revirou. Filha. Minha voz saiu arranhada. Eu nunca disse isso. Nunca quis isso. Eu estava perdida. E não te abandonei por falta de amor. Te abandonei por falta de mundo. Ela levantou os olhos lentamente, o olhar mais triste que já vi em alguém. E você, me quer agora? A pergunta me atravessou como uma faca. Eu não respondi com palavras. Respondi com um gesto. Me inclinei e abracei a minha filha. O primeiro abraço da nossa vida. Um abraço torto, desajeitado, cheio de lágrimas presas e respirações cortadas. Ela chorou no meu ombro, tremendo. Eu chorei no cabelo dela, sentindo o cheiro de hospital misturado com um cheiro suave de shampoo barato, mas que para mim era perfume de milagre. Eu queria congelar aquele instante, guardar, proteger. Ninguém nunca deveria arrancar aquilo de nós. Mas a vida sempre tem outro plano. A porta abriu de repente. Eu me virei assustada. Era a médica. Jovem, expressão atenta, prancheta na mão. Dona Mercedes? Sim, respondi tentando parecer mais firme. Precisamos conversar sobre a paciente. Eu soltei a mão de Ana Clara devagar. A médica entrou, fechou a porta, olhou para mim com uma preocupação que eu reconhecia. Não era de rotina. Não era coisa leve. Era coisa séria. O estado dela é estável, começou, mas encontramos sinais de estresse extremo, má alimentação e lesões antigas. Ela aparenta ter vivido em situação de risco por muito tempo. Meu corpo se arrepiou inteiro. O que isso quer dizer, doutora? Ela respirou fundo. Quer dizer que essa menina provavelmente viveu em algum lugar onde não deveria ter vivido. Olhei para Ana Clara. Ela se encolheu na cama. A médica continuou. E como ela declarou seu nome como responsável, o conselho tutelar foi acionado. Eles vão querer conversar com a senhora. Senti minha garganta fechar. E o que vai acontecer com ela? A médica me olhou com uma intensidade que me obrigou a segurar as lágrimas. Depende do que a senhora disser e do que a senhora assumir. Porque se ela realmente é sua filha, essa história ainda está no começo. Meu peito doeu, porque naquele instante eu entendi. A vida estava me dando uma segunda chance. Mas essa chance vinha acompanhada de riscos, de decisões difíceis, de verdades que eu escondi até de mim mesma. E antes que eu pudesse perguntar algo, a médica deixou cair uma última frase. E tem mais uma coisa. A menina afirmou que alguém pode estar vindo atrás dela. Alguém perigoso. Precisamos saber quem é. Eu virei para minha filha. Ela estava pálida, quase transparente.
e pela primeira vez eu senti medo de verdade, porque a pergunta que eu vinha tentando afastar desde que entrei naquele quarto voltou com força. De onde exatamente essa menina fugiu? E por que alguém estaria disposto a vir buscá-la, custasse o que custasse? A médica saiu deixando no ar uma tensão espessa, pesada, quase palpável. Eu fechei a porta devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar a menina na cama. Minha filha. Ainda era estranho pensar assim, dizer mentalmente essa palavra, minha. Eu não a disse durante 50 anos, e agora ela vinha de repente, como se sempre tivesse pertencido à minha boca. Ana Clara estava com o olhar perdido na parede. Não chorava, não tremia, não falava, apenas respirava devagar, como quem tenta se convencer de que ainda está viva. Sentei ao lado dela. Filha, ela piscou devagar. A doutora disse que você estava em perigo, que alguém pode vir atrás de você. Você precisa me dizer a verdade, para eu te proteger. Ela mordeu o lábio inferior. Uma lágrima se formou, mas não caiu. Eu não sei se posso. Eles disseram que se eu falasse, minha vida acabava. E a da minha mãe também. Aquela palavra, mãe, cortou meu peito e o costurou ao mesmo tempo. Mas eu estou aqui, filha. E ninguém vai encostar em você, prometo. Ana Clara balançou a cabeça. Você não entende. Eles não são gente normal. Eles não pensam como as outras pessoas. Eles mandam em tudo. Eles mandam em todos. Um arrepio gelado subiu pela minha espinha. Eu já tinha ouvido esse tipo de frase antes. Não em novelas, não em conversas, mas na vida real, quando eu tinha a idade dela. Quem são eles? Perguntei, com a voz firme. Ela respirou fundo e sussurrou. Uma família, a família que me criou. Eles me chamavam de a menina de fora. Eu não podia sair, não podia estudar, não podia ter amigos, e quando eu perguntava da minha mãe, eles diziam que eu não tinha. Ou que ela tinha me dado porque não me quis. Minha garganta queimou. Isso não é verdade. Eu nunca não te quis. Eu só engoli as lembranças. Eu era uma menina também. Uma menina perdida. E fiz o que achei que te protegeria. Mas errei demais. Ela piscou, olhando para mim pela primeira vez com vulnerabilidade pura. Você me protegeria agora? Mesmo sem me conhecer? A resposta saiu antes mesmo que eu pensasse. Sim, eu morreria por você. Ela fechou os olhos. E algo nela relaxou, uma pontinha minúscula da tensão que ela carregava. Mas havia mais, muito mais. Eu sabia. Ana Clara, minha voz saiu baixa, cuidadosa. As marcas que a doutora mencionou foram eles. Silêncio. Um silêncio que não era de dúvida, era de vergonha. Foram. Cada letra dela parecia vir carregada de um peso insuportável. Eles diziam que eu precisava aprender a me comportar, que meninas teimosas atrapalhavam a casa. E quando eu perguntava do mundo, quando eu dizia que queria estudar, ela respirou fundo. Eles me batiam, me trancavam, me deixavam sem comer. Meu coração parou por um segundo inteiro. Eu levei a mão à boca. Meu Deus, ela continuou, como se estivesse recitando um trauma decorado. Eles me diziam que se eu fugisse, eles me achariam, que o mundo lá fora era pior, que eu ia acabar, como minha mãe. Meu sangue gelou. Como assim? Como sua mãe? O que eles diziam de mim? Ana Clara apertou as mãos, tentando ser forte. Que você era sem vergonha, que você me teve à toa, que você me abandonou num hospital sujo e que, se algum dia eu te encontrasse, você ia fugir de novo, porque você nunca ia me querer. Senti a dor dela e a minha misturadas no ar. Eu levei décadas tentando enterrar a culpa que carregava. E agora ela estava ali, viva, do tamanho de uma adolescente ferida. Filha, minha voz falhou. Eles mentiram. Mentiram para você. Mentiram para te prender. Mentiram porque você é forte, porque você veria o mundo se pudesse, e porque você é minha. E eles sabiam que, se você me achasse, não voltaria mais. Ela olhou para mim, com os olhos vermelhos. Eu fugi porque descobri que eles queriam me mandar para um lugar pior. Um lugar que eles chamavam de casa interna. Uma casa onde mandavam meninas quando não serviam mais. Eu ouvi eles dizendo que, se eu ficasse lá, ninguém nunca mais me acharia, que eu ia sumir. Eu segurei a mão dela com força. Nunca mais alguém vai encostar um dedo em você. Isso acaba hoje, comigo, com a polícia, com quem for preciso. Ela balançou a cabeça. Você não conhece eles. Eles têm dinheiro, conhecem gente. Eles vão vir atrás de mim. E se descobrirem você,
Eu interrompi, com o coração quente. Que venham. Eu passei a vida inteira fugindo dos meus erros. Não vou fugir de você. Ela respirou fundo, como quem estava tentando acreditar naquilo, e então murmurou: Eu tenho medo. Medo de que seja tarde demais. Medo de eles me levarem antes que você possa me ajudar. Medo de não ser sua filha de verdade. Aquela última frase caiu como pedra no meu peito. Segurei o rosto dela com as duas mãos, com delicadeza. Ana Clara, filha não é quem nasce, é quem permanece. E você está aqui, comigo. E eu estou aqui com você. Ela chorou novamente. E então sussurrou: Tem outra coisa que a senhora precisa saber. É por isso que eles me querem de volta. É por isso que eu sou perigosa para eles. Eu vi algo. Algo que não era para ninguém ver. Meu coração disparou. O que você viu? Ela tremia. Tremia como quem segura um segredo maior que o próprio corpo. Eu vi o que eles fazem com outras meninas. Vi como eles escolhem. Vi onde elas ficam. Vi como elas somem. Senti o chão desaparecer sob meus pés. Filha, você precisa me contar tudo. Ela balançou a cabeça desesperada. Eles vão me matar se eu falar. Eu devia ter ficado calada. Eu devia ter fingido que não vi. Eu interrompi com firmeza, segurando suas mãos. Olha para mim, olha. Ela levantou os olhos com medo. Você não vai morrer. Você não vai sumir. Você não vai voltar para lá. Eu não deixo. Ninguém vai te tirar de mim agora. Ninguém. Ela respirou fundo e pela primeira vez assentiu. Mas os olhos dela, mesmo tentando confiar, tinham o brilho de um animal acuado, que sabe que a caça ainda não acabou. E eu sabia. Sabia desde o instante em que entrei naquele hospital. Aquela menina estava fugindo de algo enorme, perigoso, organizado, sujamente silencioso. E agora, eu estava dentro dessa história também. Eu, Mercedes, 71 anos, que achava que a vida já tinha me dado tudo o que precisava. Agora tinha uma filha e uma ameaça. E eu não tinha mais o direito de fugir. Porque, no fundo, eu sabia, quem ela temia, já estava à nossa procura. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar a continuar contando histórias emocionantes como esta, inscreva-se no canal agora mesmo. Seu apoio faz toda a diferença. Eu não consegui dormir naquela noite, nem por um minuto. Depois que Ana Clara, minha filha, desabou em lágrimas e contou partes do horror que viveu, a médica a deixou descansar e pediu que eu voltasse de manhã para falar com o conselho tutelar. Mas eu sabia que não era só isso. Aquela menina estava fugindo de alguém, de um eles, de uma família que a tratava como objeto e que agora, sabendo que ela desapareceu, poderia estar circulando pela cidade, perguntando, pressionando, intimidando. Eu saí do hospital com as pernas trêmulas. O céu já estava escuro e o vento frio parecia atravessar minha roupa. Segurei a bolsa com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Na minha cabeça giravam as palavras dela. Eles disseram que, se eu falasse, eu ia desaparecer. Eles fizeram outras meninas sumirem. Eu sentia a dor dela como se fosse minha. Cheguei em casa, trancando a porta 2 vezes. Olhei pela janela antes de acender qualquer luz. Um hábito antigo, de quando eu mesma fugi. Sim, eu fugi. E pela primeira vez em décadas, admiti isso para mim mesma. Quando fiquei grávida de Ana Clara, eu tinha apenas 17 anos. Não sabia quem era o pai. Não tinha família que me apoiava. Tinha medo, tinha vergonha, tinha fome. E quando dei à luz, eu não suportei, não dei conta. Acreditei que deixá-la no hospital, sob cuidados, seria mais seguro do que levá-la comigo para aquela vida miserável. Eu achava que estava a protegendo. Como é que uma menina de 17 anos consegue carregar uma decisão tão pesada? Mas agora, 50 anos depois, a vida cobrava aquilo que eu enterrei. E ela, Ana Clara, estava viva, me chamando de mãe, com medo, ferida, sozinha. E eu não tinha o direito de falhar de novo. Quando finalmente deitei, a casa estava escura. Eu ouvia os sons da rua, cachorros latindo, um carro passando, músicas distantes. Mas nenhum deles me tirava o medo que eu sentia naquele momento. O medo de que alguém pudesse ter visto meu nome no hospital. O medo de que alguém já soubesse onde eu morava. O medo de que Ana Clara tivesse razão ao dizer eles sempre descobrem. Fechei os olhos, mas via apenas o rosto dela. Os olhos assustados,
As mãos trêmulas, o jeito como ela dizia a palavra mãe, como se tentasse provar que tinha direito a ela. Eu adormeci sentada na poltrona, com a bolsa no colo. Acordei assustada com um barulho na janela. Levantei num salto, ofegante. Era o vento, só o vento. Mas aquele medo enraizado não me deixou voltar para a cama. Na manhã seguinte, voltei ao hospital antes do horário. O corredor estava mais silencioso. O cheiro de desinfetante parecia mais forte. Quando cheguei no quarto, Ana Clara estava acordada, mas não estava sozinha. Uma assistente social, jovem, postura firme, olhar delicado, estava sentada ao lado dela, segurando uma prancheta. Ana Clara me viu e seus olhos brilharam. Era como se ela tivesse medo de que eu não voltasse. Você voltou, ela sussurrou. Eu sorri, emocionada. Eu te disse que não ia embora. A assistente social se levantou e estendeu a mão para mim. A senhora é Dona Mercedes? Sim, precisamos conversar. Ela me conduziu até uma salinha de atendimento ao lado do corredor. A porta fechou atrás de nós. Ela sentou. Eu sentei. E ali, com um bloco de anotações na mão, ela começou. Dona Mercedes, a situação é muito séria. A paciente, Ana Clara, apresenta sinais claros de negligência, violência física e psicológica, e possivelmente tráfico de menores. Eu senti o corpo inteiro gelar. Tráfico? A palavra saiu como um sussurro desesperado. A assistente confirmou com a cabeça. Ainda não sabemos com certeza, mas ela descreveu comportamentos e estruturas típicas de redes que capturam e recrutam meninas vulneráveis. Ela pode ter fugido de algo muito maior do que imaginamos. Meus olhos se encheram de lágrimas. E o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar protegida? Eu posso ficar com ela? A assistente respirou fundo. Primeiro, precisamos de provas. Segundo, precisamos saber se a senhora tem algum vínculo legal com ela. E terceiro, se a senhora está disposta a assumir responsabilidade total. Eu nem hesitei. Sim, estou disposta. Eu devia ter sido mãe dela antes, mas agora eu posso ser. Eu quero ser. Ela continuou me olhando, como quem tenta entender o coração de alguém. Dona Mercedes, precisamos saber a verdade. A senhora realmente acredita que é a mãe biológica de Ana Clara? Eu tornei a respirar fundo. O peso de 50 anos caiu nos meus ombros como um cobertor molhado. E então, finalmente, eu disse: acredito. E tenho motivos para isso. A assistente social ficou séria. Então vamos precisar da sua história. Toda ela. Inclusive a parte que talvez a senhora nunca tenha dito a ninguém. Eu fechei os olhos. A parte que eu nunca disse. A parte que me destruiu. A parte que me fez fugir da maternidade. A parte que me ensinou a viver como se eu não merecesse ninguém. Abri os olhos de novo. Eu vou contar. Tudo. A assistente assentiu. Então começamos agora. E saiba, tudo o que a senhora disser vai ajudar a salvar essa menina. E talvez outras. Meu coração bateu forte. Eu, Mercedes, com 71 anos, estava prestes a mergulhar no passado que enterrei. Mas antes que eu começasse a falar, alguém bateu na porta. A assistente pediu licença, abriu a porta, e o que estava do outro lado fez meu sangue congelar. Hospital? Disse uma voz masculina. Estou procurando uma paciente, uma menina. Ana Clara. Me disseram que ela está aqui. A assistente social se virou para mim. Eu fiquei branca. Eu reconhecia aquela voz. Eu a ouvi 50 anos atrás. E agora, ela tinha vindo atrás de nós. A assistente social congelou com a porta entreaberta. Eu não via o rosto do homem, apenas parte do braço, o tecido escuro da camisa, a sombra entrando pelo vão. Mas a voz... Aquela voz veio como uma lâmina. Eu a reconheci. 50 anos se passaram, mas certas coisas o tempo não apaga. Eu senti o mesmo arrepio que senti quando tinha 17 anos. O mesmo medo. A mesma sensação de estar diante de um predador. A assistente tentou manter a postura profissional. O senhor é parente? A resposta veio imediata. Seca, autoritária, ensaiada. Sou responsável. Ela mora comigo. Venho buscá-la. Meu coração começou a bater tão forte que minhas mãos suaram. A assistente franziu a testa. Desculpe, senhor. Isso não procede. A paciente declarou outro responsável. Ela está confusa. A voz dele subiu meio tom. Sou o único responsável legal. Abra a porta. A assistente social fechou mais a porta, deixando apenas uma fresta. O homem tentou avançar,
mas ela colocou o corpo para bloquear. O senhor precisa aguardar. Vou chamar a segurança. Não toque em mim. A frase veio como ordem, fria, cortante, cheia de veneno. Eu reconheci esse jeito. Eu vivi esse jeito. Esse tipo de homem acha que basta a voz para garantir obediência. Senhor, por favor, aguarde na recepção. A assistente insistiu. Eu disse que vim buscar a menina. Ele empurrou a porta de novo. Foi nesse empurrão que eu vi o rosto dele. E tudo dentro de mim desabou. O ar me faltou. As pernas fraquejaram. Era ele, o homem de quem eu fugi aos 17 anos. O homem que me machucou. O homem que disse que eu não valia nada. Que ninguém ia me querer. Que se eu tivesse um filho, seria para sofrer. O homem cujo nome eu enterrei. Cujo rosto eu tentei apagar da memória. Minha voz saiu num sussurro horrorizado. Meu Deus, é você. A assistente se virou para mim, confusa. O homem me ouviu e parou. Ele me encarou através da fresta da porta. Os olhos dele se arregalaram, primeiro em surpresa, depois em reconhecimento e, por fim, em ódio. Mercedes. Meu nome, dito por aquela boca, me deu náuseas. A assistente social percebeu a tensão imediata. A senhora o conhece? Eu abri a boca, mas nada saiu. Ana Clara, lá no quarto ao lado, nos ouvia. Eu sabia. Eu sentia. A voz dele ecoou pelo corredor como um golpe. Cadê a menina? Ela não deveria estar com você. Ela é minha responsabilidade. Você não tem direito nenhum sobre ela. O sangue sumiu do meu rosto. Eu o encarei, tentando manter firmeza. Ela não é sua. Ela é minha filha. A frase quase escapou, mas algo me segurou. A assistente social ergueu a mão. O senhor precisa sair agora. Já estou chamando a segurança. A senhora Mercedes, por favor, sente-se. O homem deu um passo à frente. Ela não sabe do que está falando. Seu tom ficou mais perigoso. A menina é minha tutelada, e vocês não têm autorização legal para mantê-la aqui. Estou avisando pela última vez. Tragam a garota. O corredor inteiro ficou em silêncio. Eu senti minhas mãos tremerem. Você não vai encostar nela, eu disse, a voz saindo baixa, mas firme. Nunca mais. Ele riu, um riso cheio de desprezo. Você fugiu uma vez, Mercedes. Fugiu de mim. Deixou aquela criança no hospital. Como acha que pode aparecer agora como santa? Você não tem moral nenhuma. Minha respiração falhou. Ele estava falando de Ana Clara. Ele sabia que ela era minha e estava usando isso contra nós. A assistente social tentou intervir. Senhor, isso é assunto para a justiça. A senhora Mercedes tem o direito. Ela não tem direito nenhum, ele gritou, batendo a mão na porta com força. A assistente recuou. Naquele instante, 2 seguranças do hospital apareceram no corredor. Senhor, o hospital pediu que o senhor se retire. Ele tentou argumentar, tentou forçar passagem, tentou intimidar. Mas os seguranças avançaram, firmes. O senhor vai sair agora. Ele foi empurrado alguns passos para trás. A raiva no rosto dele era incandescente. Ele me olhou por cima do ombro dos seguranças e disse a frase que congelou meu sangue. Ela não é sua, Mercedes. Nunca foi, nunca será. E você vai pagar por interferir. Eu vou buscar a menina, nem que seja a última coisa que eu faça. Os seguranças o arrastaram até o final do corredor, mas as palavras dele ficaram vibrando no ar, presas nas paredes, presas em mim. Quando a assistente finalmente fechou a porta, eu estava branca como papel. Dona Mercedes. A voz dela saiu suave. O que foi isso? Quem é esse homem? O que está acontecendo? Eu respirei fundo, tentando controlar o tremor da minha voz, e pela primeira vez em 50 anos disse a verdade em voz alta. Esse homem é o pai da minha filha. O silêncio da assistente social foi absoluto. Eu senti lágrimas quentes caindo. E se ele está aqui, então a menina nunca esteve segura, nenhuma delas, porque ele faz parte disso, parte de tudo. A assistente social arregalou os olhos. Dona Mercedes, isso muda tudo. Precisamos proteger vocês duas imediatamente. E foi nesse momento que algo ficou claro para mim. Aquela briga que eu fugi na juventude estava de volta. E agora, eu não ia fugir. Eu ia lutar por ela, por Ana Clara. Pela filha que a vida tirou de mim e que agora devolvia pedindo socorro. A porta mal tinha fechado e eu já estava tremendo inteira. A assistente social colocou a mão no meu ombro, tentando me acalmar. Mas eu senti como se meu corpo tivesse voltado 50 anos no tempo. O corredor ainda parecia carregado da presença dele. Aquela voz autoritária, aquela ameaça camuflada em responsabilidade.
Aquela postura de dono, dono de mim, dono da situação, dono da menina que agora eu sabia, sem dúvida alguma, que era minha filha. A assistente social respirou fundo. Dona Mercedes, o que exatamente aconteceu entre vocês? Eu preciso saber tudo para proteger você e a Ana Clara. Me sentei devagar. Minhas pernas pareciam feitas de água, mas a voz saiu firme, talvez pela primeira vez na vida. Ele me destruiu e tentou destruir minha filha também. Ela puxou uma cadeira e se aproximou. Comece do começo. O que ele foi para você? Eu fechei os olhos por um instante e voltei. Eu tinha 17 anos quando conheci aquele homem. Ele era 5 anos mais velho, bonito, simpático, cheio de palavras bonitas que uma menina pobre e sozinha nunca tinha ouvido. Ele dizia que eu era especial, que eu era dele. E na minha cabeça de menina, aquilo soava como amor. Mas não demorou para que o encanto se revelasse algemas. Primeiro vieram os ciúmes, depois as ordens, depois os silêncios punitivos. Eu achava que era assim mesmo, que amor doía, que amor machucava, até o dia em que ele bateu e disse que a culpa era minha, que eu o deixava nervoso, que eu provocava. A assistente social anotava tudo sem piscar, mas o pior veio depois, quando ele descobriu que eu estava grávida. E qual foi a reação dele? Perguntou ela suavemente. Eu respirei fundo. O ar parecia arranhar a garganta. Ele disse que aquela criança não era dele, que eu era suja, que ninguém ia querer uma menina como eu. Ele me expulsou da casa onde eu vivia com ele, me deixou na rua, com 17 anos, grávida, sem família, sem dinheiro, e foi ali que minha vida parou de ser uma vida e virou sobrevivência. Trabalhei em casas de família, dormia em abrigos, comia o que sobrava. E quando chegou a hora do parto, eu estava só. Eu dei à luz e entrei em desespero. Eu achei que ia morrer. Eu achei que ela ia morrer. Eu não tinha nada. Nada. E eu fiz a pior escolha da minha vida. Eu saí do hospital. Eu deixei minha filha. Porque achei que ela estaria mais segura ali do que comigo. Minha voz tremeu. A assistente segurou minha mão. Ninguém te ensinou a ser mãe, Mercedes. Você era uma menina. Você estava sozinha. Isso não te faz má pessoa. Mas a culpa... Essa eu carreguei durante 50 anos, como se fosse parte da minha pele. E esse homem, ela continuou. Você o viu depois disso? Nunca mais. Eu fugi dele, fugi da cidade, fugi de mim mesma. Eu achava que ele não sabia que eu tinha tido a criança, ou que não se importava. Mas agora, eu olhei para a assistente. Se ele está atrás de Ana Clara, então ele sabia. Sempre soube, e usou ela, do mesmo jeito que usou a mim. A assistente social respirou fundo, tensa. Dona Mercedes, acho que precisamos considerar algo muito sério. Esse homem pode ter envolvimento direto na rede que manteve Ana Clara presa. Ele pode ser mais do que apenas alguém que a criou. Engoli seco. Eu sabia que era isso. Aquela família que ela descreveu, o controle, as ameaças, as outras meninas. Tudo tinha o cheiro dele. E um detalhe que me atingiu feito um tiro. Ana Clara tinha 15, 16 anos. A idade das meninas que eles selecionavam, segundo o que ela contou. Meu estômago se embrulhou. Ela poderia estar sendo preparada para... A assistente desviou o olhar. Respirou fundo. Eu não posso afirmar, mas sim, é possível. É muito possível. Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu senti uma náusea profunda. Meu Deus, eles vão voltar. Eles vão querer pegar ela. Eu não vou deixar, nunca. A assistente tocou meu ombro. Precisamos agir rápido. O conselho tutelar vai intervir. A polícia também. Mas você precisa decidir agora. Vai assumir que é mãe dela? Meu coração disparou. Eu não podia mais fugir. Não depois do que ouvi. Não depois de ver o rosto dela. Não depois de sentir aquele abraço que parecia costurar 50 anos de distância. Sim, eu sou a mãe dela e vou proteger minha filha com a minha vida. A assistente sorriu com respeito. Então vamos fazer tudo dentro da lei para garantir sua guarda provisória. Mas há um risco. Se ele provar qualquer vínculo que o ligue legalmente à menina, ele pode tentar tirar ela de você. Mas como? Minha voz subiu. Como ele teria vínculo legal com ela? Eu nunca autorizei nada. A assistente respirou fundo. Se ela foi registrada sem sua presença, se seu nome foi apagado,
Alguém precisou assinar por ela. Alguém precisou assumir tutela. E pela reação dele hoje, parece que ele tem um documento. Mesmo que seja falso, meu corpo inteiro arrepiou. Então, ele pode provar que ela é dele? Pode tentar. E homens assim, sempre tentam. Minhas mãos tremeram. O que eu faço? A assistente fechou o bloco, me encarou com seriedade. A primeira coisa, dona Mercedes, você não pode ir embora daqui sem escolta. Esse homem está te vigiando, e se ele descobrir que Ana Clara é sua filha, ele vai fazer de tudo para separá-las. Ou pior, meu silêncio foi absoluto, meu medo enorme, mas abaixo dele nasceu algo novo. Coragem, a coragem que só nasce quando alguém mexe no que você mais ama. Eu vou lutar, até o fim. Eu vou enfrentar ele. Eu vou proteger minha filha. Eu não vou fugir novamente. A assistente social assentiu, admirada. Mas quando ela abriu a porta para me acompanhar de volta ao quarto, ambas congelamos. No fim do corredor, parado como uma sombra, estava um dos capangas do homem. Não era ele. Não era o pai de Ana Clara. Era outro. Um rosto desconhecido, mas com o mesmo olhar duro, frio, controlado. Ele não estava ali por acaso. Ele estava vigiando, procurando, esperando. A assistente social segurou meu braço com força. Não olhe para ele, dona Mercedes. Vamos voltar ao quarto. Agora. Eu obedeci. Mas enquanto caminhava, senti o coração bater fora do ritmo. Eles já estavam no hospital. Eles já estavam procurando. Eles já sabiam que Ana Clara tinha me encontrado. E eu sabia que aquilo era o início, não do medo, mas da guerra. Porque agora que eu tinha minha filha de volta, não existia no mundo inteiro força suficiente para tirá-la de mim. A assistente social segurou meu braço com firmeza enquanto caminhávamos de volta ao quarto. Eu tentava manter o rosto sereno, mas dentro de mim tudo tremia. A presença daquele homem, não o pai de Ana Clara, mas alguém a serviço dele, era a prova viva de que eles sabiam, eles estavam perto e eles não iam desistir. Entramos rapidamente na sala. A assistente fechou a porta devagar, mas trancou com a mão tremendo. Ana Clara nos olhou imediatamente, com os olhos arregalados. O que aconteceu? Eu tentei sorrir, mas minha voz saiu rouca. Nada, filha, estamos aqui. Ela não acreditou. O trauma que carregava tinha transformado sua percepção. Ela reconhecia perigo no ar, como um animal acuado que fareja o predador antes de vê-lo. Eles estão aqui? A pergunta saiu em um sussurro desesperado. A assistente social tentou manter calma. Ana, precisamos que você respire fundo. Estamos tomando providências. O hospital é seguro. A menina agarrou minha mão com força. Eles nunca param. Eles sempre vêm. Eles me procuram até quando eu estou dormindo. Eles... Ela colocou a mão na boca, os olhos cheios de terror. Eu não devia ter vindo. Eu trouxe perigo para você. Eu trouxe eles até aqui. Eu me sentei ao seu lado e a abracei. Filha, olha para mim. Nada do que está acontecendo é culpa sua. Eles que erraram, eles que fizeram mal. E agora você não está sozinha. Nunca mais. A assistente social checou o celular e empalideceu. Dona Mercedes, acabei de receber uma orientação da coordenação. A situação é mais grave do que imaginávamos. Segurei a mão de Ana Clara com mais força. Grave como? A assistente respirou fundo. Segurança identificou 2 homens rondando a ala pediátrica nos últimos minutos. Eles tentaram falar com funcionários, perguntaram nomes de pacientes. Um deles mostrou uma foto. A foto, ela hesitou. Era da Ana Clara. Meu coração quase parou. Ana Clara começou a chorar silenciosamente, tremendo inteira. Eu falei que eles iam vir, eles sempre vêm. A assistente social continuou. Segurança já chamou a polícia. Um carro está a caminho, mas vocês 2 precisam sair desta ala. Agora. Eles sabem que ela está aqui. Para onde vamos? Perguntei. Para a sala restrita do setor jurídico. É a única área onde apenas funcionários têm acesso por biometria. Eles não conseguirão entrar lá. Ana Clara apertou minha mão, quase machucando. Eles vão me buscar. Eles vão te machucar. Eles disseram que você nunca poderia me ver, que você ia estragar tudo. Eu segurei o rosto dela com as 2 mãos. Olha para mim. Eu estou aqui. Eu não vou sair do seu lado. E ninguém... Você está me ouvindo? Ninguém vai tocar em você. Ela me abraçou forte, um abraço desesperado, quente, urgente, um abraço de quem está lutando para existir.
A assistente abriu a porta rapidamente. O corredor parecia normal demais, o que o tornava mais assustador. Ela nos guiou em passos rápidos. Venham, não parem, fiquem atrás de mim. Ana Clara mantinha a cabeça baixa. Eu caminhava de mãos dadas com ela, sentindo sua respiração curta e acelerada. Quando viramos a esquina que dava acesso às escadas internas, eu o vi, o mesmo homem de antes, o capanga, encostado na parede como se estivesse apenas descansando, mas os olhos, eles procuravam. E encontraram Ana Clara. Seus olhos se arregalaram. A expressão mudou de neutra para predatória em 1 segundo. Ele se endireitou, largou o celular no bolso e começou a caminhar em nossa direção. Ana Clara sufocou um grito. Eu senti o sangue gelar. A assistente sussurrou: corram! E nós corremos. Corremos como 2 mulheres fugindo de uma sombra que já conheciam, que já tinham sentido no corpo, na alma, na vida. Corríamos como quem sabe que cada segundo importa. O homem veio atrás, passos pesados, firmes, determinados. Ana! Ele gritou. Volta aqui! Aquele grito atravessou o hospital inteiro. Pacientes olharam, enfermeiras levantaram a cabeça, alarmadas. A assistente abriu a porta interna com a credencial. Entrem! Empurrei Ana Clara para dentro. O homem acelerou. Eu entrei logo atrás. A porta estava fechando. E ele tentou colocar o braço na fresta. Eu gritei. A assistente empurrou com força. A porta bateu no braço dele e ele recuou com um rugido de dor. A tranca magnética ativou. Estávamos seguras, por alguns segundos. Do outro lado, ele batia na porta como um animal enfurecido. Você não sabe com quem está mexendo. Essa menina não é sua. Eu vou levar ela, entendeu? Eu vou levar. Ana Clara se encolheu no chão, as mãos nos ouvidos. Eu me abaixei e abracei minha filha. Acabou, acabou. Eles não vão entrar. Eles não vão tocar em você. Eu prometo, eu prometo. A assistente falava ao telefone apavorada. Segurança, agora. Ala interna, porta 2, tentativa de invasão. Corram! A batida na porta ficou mais forte, mais desesperada, mais violenta. Os olhos de Ana Clara se encheram de lágrimas. Eles nunca param, ela chorava. Eles não vão descansar enquanto eu existir. Eu senti algo dentro de mim quebrar e se transformar. Um estalo, uma certeza, uma força que eu nunca tive antes. Então, nós vamos lutar, filha. E desta vez, quem vai correr são eles. Naquele exato instante, ouvimos a sirene. A polícia tinha chegado, e eu entendi uma coisa. Essa batalha não era mais só minha, nem dela. Era nossa, e estava apenas começando. A porta blindada da sala interna finalmente parou de tremer quando a segurança do hospital chegou. O homem do lado de fora ainda gritava, tentando intimidar, tentando se impor pelo terror. Uma tática barata e suja que eles sempre usaram. Mas agora havia testemunhas, havia câmeras, havia polícia chegando. E havia eu. Não aquela Mercedes de 17 anos, perdida e assustada, mas uma mulher de 71, com uma filha para proteger e nada mais a perder. A assistente social abriu a porta cuidadosamente quando ouviu. Polícia! Polícia! Afaste-se da porta agora! O capanga estava vermelho, suando, com o braço marcado pela tentativa de invasão. Quando viu os policiais, recuou alguns passos, tentando compor uma postura de homem injustiçado. Um dos policiais falou firme. Documento e mãos onde eu possa ver. Ele levantou as mãos devagar, com ódio crescendo por trás dos dentes cerrados. Ana Clara, encolhida no canto, tremia sem parar. Eu passei a mão no seu cabelo, tentando acalmá-la. A assistente social sussurrou. Ela precisa de você calma, dona Mercedes. Por pior que seja, ela está vendo que alguém finalmente luta por ela. Eu respirei fundo e saí. A polícia já mantinha distância segura do homem. Este indivíduo tentou invadir a área restrita do hospital, a assistente social relatou. Está perseguindo uma menor. Tentou arrancá-la da tutela médica. O policial olhou para ele. O senhor tem alguma relação comprovada com a menor? O capanga estufou o peito. Ela pertence à nossa família. Estamos procurando por ela há dias. Essa mulher aí, ele apontou para mim com o queixo. Está tentando levá-la. O policial ergueu a sobrancelha. Qual mulher? Essa velha aí, ele gritou. O sangue subiu na minha cabeça, mas eu respirei antes de responder. Eu sou a mãe dela, biológica, e a garota fugiu da casa de vocês porque estava sendo maltratada.
Ela denunciou. O hospital confirmou marcas de violência. O capanga riu. Riu alto. Mãe? Essa aí? Mentira. A mãe dela não presta pra nada. Por isso a gente criou a menina. Ela é nossa. Tem dever com a gente. Os policiais se entreolharam. A expressão deles mudou. A assistente social interveio. Senhores, a menor declarou que não possui nenhuma relação legal com esse homem e que vivia em situação de abuso. Ela está sob proteção e esses indivíduos estão tentando sequestrá-la. A palavra sequestrar fez o homem perder o controle. Vocês não sabem com quem estão lidando. Nós mandamos nessa cidade. Essa garota pertence a nós. O policial se aproximou, encarando-o de cima a baixo. Ah, pertencer? A última pessoa que disse isso para mim foi parar no presídio estadual, e o senhor está indo exatamente pelo mesmo caminho. Quando ele tocou no ombro do sujeito para algemá-lo, o capanga tentou reagir. Erro dele. 2 policiais o imobilizaram no chão em segundos. Ele chutou, gritou, ameaçou. Vocês não entendem. Ela precisa voltar. É ordem. Ela sabe demais. Ela sabe coisas que ninguém pode saber. Meu sangue gelou. Ela sabe demais. A assistente social me olhou, assustada. Ele continuou berrando. Ela não pode ficar com essa mulher. Ela tem que voltar para casa interna. Para casa interna. Se ela falar, todo mundo cai. Todo mundo. A palavra caiu no chão como uma bomba. Casa interna. A mesma expressão que Ana Clara tinha usado. O policial olhou para o colega. Registrar isso tudo. Isso aqui não é briga de família. É crime grave. Chama reforço. 2 policiais arrastaram o homem corredor afora. O hospital inteiro observava. Funcionários cochichavam. Pacientes se aproximavam das portas. A sujeira estava finalmente à mostra. O caos deles tinha nome agora. E tinha testemunhas. Voltei para o quarto rapidamente. Quando Ana Clara me viu, se jogou nos meus braços. Eles viram ele? Ele vai voltar? Eles vão vir pegar a gente? Apertei o rosto dela contra meu peito. Não, filha. Ele foi preso. E agora a polícia sabe do que eles fazem. Agora, ninguém pode mais fingir que não está acontecendo. Ela tremia tanto que parecia febril. Mãe, eu tenho muito medo. E então, finalmente, eu disse a frase que esperei 50 anos para ter coragem de dizer. Eu também tive medo a vida toda, filha. Mas não tenho mais. Porque agora eu tenho você. E vou enfrentar o que vier. Ela chorou no meu ombro. Não era um choro só de dor. Era de alívio, de libertação, de algo que pela primeira vez fazia sentido na vida dela. A assistente social voltou. 2 viaturas chegaram. Eles querem ouvir você e a Ana Clara separadamente. E querem registrar uma denúncia formal contra essa família inteira. Vamos fazer, eu respondi sem hesitar. Mas antes de sair, notei algo. Ana Clara segurava minha mão com força. Mas seu olhar estava distante, como se algo novo estivesse se formando em sua mente. Ela então disse, com a voz trêmula: Mãe, eu não te contei tudo. Ainda falta a pior parte, a parte que realmente colocou minha vida em risco, a parte que eles matariam para esconder. Eu me ajoelhei ao lado dela. Filha, me diga, o que você viu? Ela respirou fundo, e então murmurou algo que faria toda a minha alma ruir. Eu vi meninas entrando naquela casa, mas eu nunca vi nenhuma sair. Nunca, nem uma vez. A assistente social engoliu seco. Eu senti minhas pernas falharem. Ana Clara então completou. E tem mais, mãe. A última menina que levaram se parecia comigo. Muito, muito mesmo. E foi por isso que eu entendi. Eu era a próxima. Meu coração parou. E naquele segundo eu entendi tudo. Eles não queriam só recuperar Ana Clara. Eles queriam calá-la, antes que ela contasse ao mundo o que viu. E agora que ela estava comigo, eu também era alvo. As palavras de Ana Clara ecoavam dentro de mim como gritos presos em um poço. Eu era a próxima. As meninas entravam, nenhuma saía. A assistente social ficou branca. Eu senti minhas pernas ficarem moles, como se o chão tivesse sumido. A verdade que ela carregava não era apenas sobre violência doméstica, era sobre um sistema inteiro, organizado, cruel, que há anos tirava meninas do mundo sem que ninguém percebesse. Eu puxei uma cadeira e me sentei ao lado dela, porque minhas pernas já não obedeciam. Filha, você precisa me contar exatamente o que viu. Tudo. Eu sei que dói, mas a polícia precisa saber.
É assim que te protegemos. É assim que eu te protejo. Ela respirou fundo, com medo. Suas mãos tremiam, mas havia algo novo nela agora. Um tipo de força silenciosa, como se o simples fato de eu estar ali lhe desse coragem. Eu vi as meninas chegando. Algumas eram como eu, outras mais novas, outras um pouco mais velhas. Elas chegavam chorando ou inconscientes, e a família dizia que era tudo para o bem delas. Um arrepio me atravessou. A assistente social anotava cada detalhe. Quem levava? Perguntei. Ela apertou as mãos. Homens, e às vezes mulheres também. Mulheres que fingiam ser tias, voluntárias, mas não eram. Elas nos vigiavam, nunca deixavam ninguém falar com ninguém, e sempre repetiam que éramos ingratas, que eles tinham nos salvado. Salvado de quê? Minha voz saiu trêmula. Ana Clara fechou os olhos. Do mundo. Elas diziam que o mundo era perigoso demais, que meninas como nós não duravam 2 semanas lá fora, que o lugar delas era ali. Na casa interna. A palavra voltou a cortar o ar. Assistente social anotou. A casa interna é real? Onde fica? Ana Clara balançou a cabeça. Eu não sei exatamente. Nunca nos deixavam ver as janelas. Tudo era fechado. E quando alguém perguntava, eles castigavam. Eu senti o estômago virar. Que tipo de castigo? Ela me olhou com uma dor tão grande que eu senti como se tivesse envelhecido mais 10 anos naquele instante. Deixavam sem comer, sem água, trancavam num quarto escuro, ou batiam. Mas não de qualquer jeito. Eles batiam para não deixar marcas, para não ter prova. A assistente social levou a mão à boca. O hospital inteiro parecia menor, sufocante, como se o ar estivesse sendo tirado. E as meninas que desapareceram? Perguntei num sussurro. Ana Clara baixou os olhos. Eu nunca vi para onde elas iam. Só ouvia os carros chegarem de madrugada, ouvia as portas abrindo, ouvi gritos, e no dia seguinte, elas não estavam mais lá. Diziam que tinham sido adotadas. Mas... Ela ergueu o rosto, os olhos arregalados, cheios de verdade terrível. Eu nunca ouvi uma risada. Nunca ouvi alguém voltar para agradecer. Nunca ouvi nada. Só silêncio. E a casa ficava mais vazia e mais cheia ao mesmo tempo. A assistente anotava freneticamente. Você acha que eles traficavam essas meninas? Sim, ela respondeu sem hesitar. Eu não sei para onde, mas eu sei que ninguém voltava. Ninguém. Eu senti minha respiração ficar curta. Era como se uma mão invisível apertasse minha garganta. E por que eles queriam você? Perguntei. Ela hesitou. E então disse algo que me fez sentir o mundo inteiro ruindo. Porque eu era filha dele, do homem que estava no corredor. E ele disse que filha dele tinha valor maior. Meu corpo gelou. Valor maior. Como assim? Ela respirou fundo. Eles não tratavam todas as meninas igual. Umas eram usadas para trabalhos, outras para serviços da casa. Mas algumas eram levadas para outra sede, para outro grupo, para algo maior. A assistente social colocou a caneta no colo. Você ouviu o nome dessa outra sede? Ana Clara fechou os olhos, tentando puxar a memória. Eu ouvi uma vez. A mulher que cuidava da gente cochichou com ele. O nome começou com conselho, ou consórcio. Eu não lembro direito, mas eles falavam de dinheiro, muito dinheiro. E diziam que tudo ali era material, que a gente era material. Eu senti vontade de vomitar. Material. Elas não eram pessoas para eles. E minha filha estava destinada a ser uma moeda de troca. Eu me levantei, tomada por uma mistura de furor e amor que eu nunca pensei ser capaz de sentir tão tarde na vida. Isso acaba hoje. Hoje, Ana Clara. Eu vou destruir essa gente. Nem que seja a última coisa que eu faça. Ela segurou minha mão com força, com medo, com esperança. Mãe, eles são muitos, eles são fortes, eles têm dinheiro. Podem te machucar, podem te tirar de mim. Eu não quero perder você agora. Eu esperei a vida inteira. Sentei ao lado dela, o coração pulsando firme. Filha, eu fugi a vida inteira. Fugi deles. Fugi de mim. Fugi de você. Mas agora eu não fujo mais. Se eles forem fortes, eu serei mais. Se eles forem muitos, eu chamo o mundo. Mas eu não deixo ninguém tocar em você. Ninguém. Ela começou a chorar. Eu também. A assistente social respirou fundo e levantou-se.
Dona Mercedes, preciso dizer algo importante. A polícia pediu que vocês duas não saiam do hospital. Já está sendo montado um dossiê e querem ouvi-la oficialmente, mas... Ela fez uma pausa. O delegado quer falar com vocês agora, a sós. Ele disse que a situação é maior do que imaginávamos. Eu apertei a mão de Ana Clara. Ela me olhou assustada e então, suavemente, pousou a cabeça no meu ombro. Mãe, eu não quero que você morra por minha causa. Eu passei os dedos pelo cabelo dela. Eu não vou morrer, filha. Eu vou viver por você. A assistente social bateu à porta. O delegado chegou. E ele trouxe documentos. Eles estavam seguindo suas pistas há muito tempo. Pistas que agora fazem sentido por causa da Ana Clara. Eu me levantei. Minha filha segurou minha mão. A porta abriu. A verdade estava chegando. E pela primeira vez na vida, eu estava pronta para ouvi-la. O delegado entrou na sala devagar, como quem carrega dentro da pasta algo pesado demais para ser dito de uma vez. Era um homem de uns 50 e poucos anos, olhar firme, postura cansada, daqueles que já viram coisas demais e ainda assim continuam indo trabalhar todas as manhãs. Ele cumprimentou a assistente social, depois olhou para mim, e quando seus olhos pousaram em Ana Clara, eu vi a mudança. Uma dureza imediata, acompanhada de um cuidado silencioso, como se ele já soubesse o que ela tinha passado. Como se já tivesse visto centenas de meninas como ela, mas nenhuma tão essencial para desmontar o que ele vinha perseguindo havia anos. Dona Mercedes? Sim. E você é Ana Clara? Ela assentiu, segurando minha mão com força. O delegado puxou uma cadeira, sentou-se, mas não abriu a pasta de imediato. Ele respirou fundo e disse: O que vocês estão envolvidas é maior do que imaginam, muito maior. Meu coração disparou. A assistente social aproximou-se, tensa. Delegado, com todo respeito, o que exatamente estamos enfrentando? Ele bateu a ponta dos dedos na mesa, um gesto involuntário, carregado de preocupação. Vou dividir isso em partes porque não posso correr o risco de vocês se perderem na informação. Primeiro, o homem que tentou levar Ana Clara aqui no hospital não é apenas um parente agressivo. Ele faz parte de uma organização familiar criminosa que investigamos há anos. Ana Clara se encolheu. Eu apertei sua mão. Continue, eu pensei. Eu preciso ouvir. Eu preciso saber o que fiz, mesmo sem saber, ao colocar minha filha no mundo. Essa organização trabalha de duas formas. O delegado abriu a pasta, tirou um diagrama, colocou sobre a mesa. Havia nomes, setas, datas, lugares. Fiquei tonta. Primeiro, eles recrutam meninas de famílias extremamente pobres ou meninas que sobram no sistema. Meninas como sua filha foi quando nasceu, Dona Mercedes, sem registro, sem proteção, sem ninguém para perguntar por elas. Meu estômago revirou, como se o passado viesse cobrar sua dívida com brutalidade. A segunda parte é pior, continuou ele. As meninas que não têm histórico legal claro são fáceis de desaparecer. Elas viram material. São negociadas com grupos maiores, fora do estado ou até fora do país. Ana Clara estremeceu. Eu senti algo dentro de mim se quebrar, de raiva, de dor, de culpa. E o pai biológico dela? Minha voz saiu trêmula, mas firme. Qual é o papel dele nisso? O delegado olhou diretamente para mim. Ele é um dos articuladores, não o chefe, mas alguém importante. Controla parte do fluxo das meninas, principalmente das mais jovens, e tem poder dentro daquela casa interna que vocês mencionaram. Ana Clara fechou os olhos com força. Eu senti o mundo girar. O pai da minha filha, o homem que me destruiu quando eu era menina, o homem de quem eu fugi com o corpo cortado, destruída, sem saber como sobreviver. Esse homem tinha criado uma estrutura inteira de violência e desaparecimento. E minha filha estava destinada a cair na mão dele. Delegado, minha voz falhou. Ele sabia dela? Ele sabia que eu estava grávida? Ele sabia que ela tinha nascido? O delegado consultou algumas anotações. Sabia, desde aquela época. Senti como se alguém tivesse me golpeado o peito com uma barra de ferro. Eu apertei a mão de Ana Clara. Ela chorava em silêncio. Mas como? A pergunta saiu sem ar. Eu estava sozinha. Eu fugi. Ninguém sabia de mim. O delegado abriu outro documento. Dona Mercedes, alguém do hospital registrou sua entrada naquele dia, aos 17 anos. E alguém, de dentro, informou o nome dele. Meu corpo ficou gelado. Então, ele sabia? Sabia.
E quando ela nasceu, alguém da equipe anotou seu nome como responsável e depois alertou a família dele. Eles esperaram você sair, esperaram você desistir. E pegaram a criança. Parei de respirar. Ana Clara arregalou os olhos, em choque. Mãe, então, eles nunca me acharam por acaso? Eles me roubaram? Eu senti uma dor que nenhuma palavra do mundo poderia descrever. Eu levei anos para aceitar que tinha abandonado minha filha. Anos acreditando que eu fiz aquilo sozinha, por desespero, por medo, por incapacidade. Mas agora, a verdade era muito pior. Eu não abandonei minha filha. Minha filha foi arrancada de mim, tomada, transformada em presa por pessoas que me queriam destruída. Uma dor que não envelhece, uma dor que renasce inteira. Eu levei a mão ao rosto tentando respirar. Meu Deus, o que fizeram com você? Murmurei, olhando para Ana Clara. Ela veio para os meus braços, 2 gerações feridas se abraçando por sobrevivência. Mãe, eu pensei que você tinha me deixado. Nunca, eu disse chorando. Nunca, filha. Eu procurei esquecer porque a dor era grande demais, mas nunca quis te perder. E nunca teria te deixado. Eles te roubaram de mim. Ana Clara começou a soluçar. O delegado aguardou, respeitando o momento. Quando finalmente conseguimos respirar, ele continuou. Agora vocês entendem por que essa menina corre risco. E por que a senhora também, dona Mercedes. Essa família não vai desistir. Ela sabe demais. Vocês 2 sabem demais agora. Eu limpei o rosto. O que vai acontecer com ela? O que vai acontecer conosco? Ele respirou fundo. Primeiro, Ana Clara está oficialmente sob proteção policial. Nenhum membro daquela família pode chegar perto dela. Segundo, vocês 2 serão transferidas para a sala segura até a conclusão da denúncia. Terceiro, vamos abrir investigação formal com base nas informações que ela trouxe. E ele? Perguntei. O pai dela. Será preso. É questão de tempo. Já temos o suficiente para um mandado. Precisávamos apenas de uma testemunha direta. E agora temos. Ana Clara apertou minha mão. Eu apertei de volta. O delegado então abriu a última folha. Tem algo que vocês precisam saber. Algo delicado, mas importante. Meu coração parou. Há indícios de que Ana Clara não é a única filha biológica dele criada fora do sistema oficial. Ele pode ter outras, e talvez outras meninas que passam pelos mesmos horrores que ela. Ana Clara chorou de novo. Eu senti um nó se formar na garganta. Mas há algo ainda mais importante. O delegado continuou, olhando diretamente para mim. A única pessoa que pode impedir que ela volte para aquela vida é você, dona Mercedes. Só você. Eu segurei a mão da minha filha e respondi com uma força que eu não sabia que ainda possuía. Então eu fico por ela e vou até o fim. Eu não vou perder minha filha de novo, nunca mais. O delegado assentiu. A guerra começou. Mas vocês não estão sozinhas. Ana Clara encostou a cabeça no meu ombro e eu senti, pela primeira vez em 50 anos, que eu era mãe, de verdade, de uma menina que sobreviveu ao inferno e que agora tinha alguém que lutaria por ela. O delegado pediu que esperássemos alguns minutos enquanto ele coordenava a operação no corredor. Do lado de fora, eu conseguia ouvir passos rápidos, rádios chiando, ordens curtas e firmes. O hospital estava cercado, as entradas bloqueadas, cada funcionário atento. Eles não estavam lidando com um caso comum. E agora eu entendia por quê. Ao meu lado, Ana Clara respirava fundo, como se o ar fosse uma coisa difícil de confiar. Eu segurava sua mão e ela apertava de volta, como se aquele toque fosse a única ponte que existia entre a vida e o desespero. O delegado finalmente voltou. Precisamos tirá-las daqui. Agora. A operação vai começar, mas vocês serão transferidas para outra unidade segura. A assistente social completou. É protocolo quando há risco iminente. Ana Clara arregalou os olhos assustada. Eles vão vir atrás da gente, mesmo com polícia? Eu a abracei. Filha, escute. Se há uma coisa que aprendi nessa vida, é que o mal é covarde. Ele parece forte, mas só parece. Quando a luz chega, ele murcha. E hoje, a luz chegou. Ana Clara apoiou a cabeça no meu ombro. Não quero te perder. Nem quero que você se machuque por mim. Eu segurei seu rosto. Não vou perder você e não vou me machucar. Eu passei a vida toda sobrevivendo. Agora chegou a hora de viver. Por você e com você.
O delegado pigarreou, mas sua expressão era gentil. Mercedes, antes de irmos preciso que entenda a gravidade. Essa operação nasceu do depoimento da Ana Clara e da coragem da senhora. Vocês duas estão mudando o destino de dezenas de meninas, talvez centenas. Eu fechei os olhos por um instante. Um nó se formou na garganta. Eu, uma senhora de 71 anos, cansada, cheia de erros, agora tinha a chance de salvar vidas. E mais do que isso, tinha a chance de salvar a minha própria filha. O delegado continuou. Localizamos a tal casa interna. Ela fica numa chácara afastada, registrada em nome de uma empresa fantasma. Já pedimos mandado. A operação vai começar daqui a 40 minutos. Ana Clara ficou imóvel. Eles vão lá? Vão entrar? Vão tirar as meninas de lá? Sim, respondeu o delegado. E vão prender todos. Isso acaba hoje. Ela levou as mãos à boca, surpresa, quase sem acreditar. Eu pensei que ninguém ia acreditar em mim. Eu pensei que ia morrer lá dentro. Eu a abracei, sentindo seu choro cair quente no meu ombro. Filha, você sobreviveu. Você viu o horror e mesmo assim teve coragem de fugir. Você é forte, mais forte do que imagina. A assistente social sorriu para ela. O que você viu pode salvar muitas meninas, e isso ninguém vai tirar de você. Alguns minutos depois, fomos escoltadas pelo corredor. 2 policiais mulheres à frente, um policial atrás, o delegado ao lado. Ana Clara caminhava colada em mim. Quando chegamos à saída restrita dos fundos, havia 3 carros de polícia esperando, motores ligados. Vocês irão no do meio, disse o delegado. Segurança reforçada. Entramos no carro. Ana Clara sentou-se no meio, segurando minha mão. Eu só afrouxava a mão para respirar, mas voltava a segurar. O carro arrancou devagar, depois acelerou quando chegou na avenida. A cidade parecia a mesma, mas tudo estava diferente. Diferente porque agora eu via cada esquina, cada farol, cada prédio com um único pensamento. Estamos vivas, estamos juntas, e ninguém vai nos separar. Chegamos ao prédio seguro que a polícia usava como base. Era simples, discreto, mas me pareceu a fortaleza mais poderosa do mundo naquele instante. Dentro de uma sala reservada, com uma mesa, 2 cadeiras e água filtrada, o delegado retornou depois de 15 minutos. Seu rosto estava sério, mas havia algo novo em seu olhar. Determinação. Começou. A operação está em andamento. O helicóptero já está no ar. As equipes estão se aproximando da chácara. Ana Clara agarrou minha mão. Eu respirei fundo. E... o pai dela? Minha voz saiu baixa. Quase não reconheci minha própria coragem. O delegado consultou seu celular. Acabamos de receber confirmação. Ele tentou fugir de carro, foi perseguido e foi detido há poucos minutos. Meu corpo inteiro tremeu. Ana Clara também. Ele está preso? Ela perguntou. Sim, e não vai sair tão cedo. Há denúncias demais, provas demais, testemunhas demais. Acabou para ele. Ana Clara começou a chorar. Mas dessa vez, o choro não era de medo, era de libertação. Eu a abracei. Acabou, filha. Acabou. Você está livre. Você está comigo. E nunca mais vai voltar para aquele inferno. O delegado nos deixou abraçadas por alguns segundos antes de continuar. Agora, falta apenas uma coisa. A parte de vocês. A parte de reconstrução. A parte bonita dessa história. Eu sorri, mesmo com lágrimas nos olhos. E qual é essa parte, delegado? Ele abriu um documento. Ana Clara, você está oficialmente sob proteção do Estado, mas também tem direito a uma família de verdade, e sua mãe está aqui. Quer assumir? Eu olhei para ela. Ela olhou para mim. O brilho nos olhos dela não deixava dúvida nenhuma. Ela não era mais uma menina perdida, era minha filha. Minha filha. Depois de 50 anos, esse direito tinha voltado para nós. Eu respondi sem pensar, com a alma inteira. Sim, eu assumo. Ela é minha filha. E eu sou a mãe dela, agora e sempre. Ana Clara me abraçou tão forte que senti meu coração se costurar ao dela. O delegado sorriu. Então, deem-se as mãos, porque tudo recomeça hoje. E ali, naquela sala simples, cercada de papéis, policiais e dor, começou uma nova vida. Não perfeita, não fácil, mas real. Eu, Mercedes, 71 anos, renasci como mãe. E Ana Clara
renasceu como filha. Duas sobreviventes que o destino tentou separar, mas que o amor, mesmo tardio, nunca deixou de procurar. E antes de sairmos, minha filha disse a frase que vai ecoar em mim pelo resto da vida: Mãe, obrigada por voltar para mim, mesmo 50 anos depois. E eu respondi com o coração inteiro: eu nunca te perdi. Eu só precisei te encontrar de novo. E agora, nunca mais solto a sua mão. Fim.